Uma semana atrás eu postei um vídeo respondendo uma moça e acabei citando o feminismo no vídeo. E acabou que o vídeo viralizou, alcançou muitas pessoas e tiveram muitos comentários como este aqui, dizendo que isso não era feminismo de verdade, que eu estava confundindo feminismo com feminismo, entre outras coisas. Na verdade não, aquilo lá é puramente feminismo. Aquilo lá é feminismo em sua essência. E não é só isso não. Existe uma frase que define basicamente o que é o feminismo. O feminismo fez a mulher enxergar os filhos como um peso, a maternidade como um castigo, o homem como um rival e inimigo, o casamento como algo descartável, o assassinato de bebês como um direito e a imoralidade sexual como progresso. A maior conquista do feminismo foi e é a depravação da mulher. A principal teórica feminista e considerada a mãe do movimento, Simone de Beauvoir, dizia: enquanto a família e o instinto maternal não forem completamente destruídos, as mulheres continuarão sendo oprimidas. Nenhuma mulher deveria ser autorizada a escolher ficar em casa para criar uma criança. As mulheres não deveriam ter direito a essa escolha, exatamente porque se houver tal opção, mulheres demais iriam fazê-la. A gravidez é, antes de tudo, um drama que se representa dentro da mulher. O feto é uma parte de seu corpo e também é um parasita que a explora. Essa mesma riqueza a aniquila. Ela se sente como um brinquedo das forças das trevas e é violada. Essas frases estão presentes no livro de Simone, chamado O Segundo Sexo, e em uma conversa entre Beauvoir e outra teórica feminista chamada Beth Friedan. O livro em questão, inclusive, é famoso por aquela infame frase: ninguém nasce mulher, torna-se. Ainda neste livro, Beauvoir também definiu as esposas como parasitas, plantas, animais e uma incubadora. Além de tudo isso, Simone de Beauvoir era pedófila e abusadora de menores, principalmente meninas, assunto que você pode entender melhor e mais detalhadamente nesse vídeo que está disponível aí no perfil. Beth Friedan, citado anteriormente no diálogo com Beauvoir, considerada uma das mais importantes e notáveis feministas do século XX, fundadora do grupo National Organization for Women e autora de um dos principais livros teóricos feministas chamado A Mística Feminina, disse: mulheres que se ajustam como donas de casa estão em tanto perigo quanto os milhões que caminharam para sua própria morte nos campos de concentração. Beth disse ainda que as mulheres que preferem ficar em casa e cuidar dos seus filhos são traidoras do seu sexo e que ela gostaria de queimá-las na fogueira. Isso foi dito inclusive por Beth para uma ativista conservadora chamada Phyllis, em um debate público. Beth chegou a chamar Phyllis de Uncle Tom, que nos Estados Unidos é uma ofensa muito grave, que significa escravos que agem em favor do seu, abre aspas, dono e contra os outros escravos. Beth, inclusive, fez parte do grupo de mulheres citadas no primeiro vídeo, que fez falsas acusações contra seus companheiros. Ela acusou seu ex-esposo de agredi-la, mas na verdade foi posteriormente descoberto que era ela quem agredia Carl, seu ex-esposo, tentando inclusive o esfaquear. Beth também era uma marxista declarada e pregava o mesmo argumento de Marx. Beth afirmava que havia uma luta entre homens e mulheres, mas não se esqueçam, o conceito de luta de classes em Karl Marx é proletariado x-burguês, onde o proletariado deve se armar e exterminar o burguês. Por que será que Beth pegou logo essa definição para dizer que há uma luta de classes entre homem e mulher, hein? Outra marxista declarada, Kate Millett, escreveu o livro Political Sexual, que foi considerado pelo jornal The New York Times como a Bíblia da libertação feminina. Kate Millett era uma defensora ferrenha da imoralidade sexual, incluindo a pedofilia. Em uma entrevista em 1980, Kate disse: a estrutura familiar inclui o controle da vida sexual dos filhos e o controle total dos filhos. Um dos direitos essenciais da criança é expressar-se sexualmente, provavelmente entre si inicialmente, mas também com os adultos. Desta forma, a liberdade sexual das crianças é uma parte importante de uma revolução sexual. Mallory Millett, irmã de Kate, disse que foi obrigada pela irmã por várias vezes a fazer parte da National Organization of Women e disse em entrevistas que as pautas pregadas nas reuniões do grupo eram: o modelo escolhido para ser seguido era a China de Mao Tse-tung. O objetivo ardente de Kate era o levantamento das consciências para destruir a família americana. Ainda segundo Mallory, sua irmã Kate considerava a família uma instituição exclusivamente patriarcal, devota à opressão e escravização das mulheres e das crianças. O objetivo declarado do grupo era a destruição do patriarcado através de ações coordenadas para promover a promiscuidade, erotização, prostituição, aborto
aborto e a homossexualidade. E falando em homossexualidade, Kate também rejeitava a heterossexualidade, dizendo frases como: a lésbica é a feminista arquetípica, porque ela não está em homens, ela é a mulher independente por excelência. Sally Gerhardt foi uma ativista feminista e lésbica. Ela é conhecida por criar o primeiro departamento de estudo de gêneros dos Estados Unidos. Em seu primeiro livro, The Future If There Is One Is Female, Sally pregava que toda a responsabilidade da espécie humana deveria ser das mulheres e que a proporção de homens deveria ser reduzida e mantida em apenas 10% da raça humana. Valerie Solanas foi uma escritora feminista e lésbica. Solanas ficou conhecida pelo seu manifesto chamado Manifesto SCUM. Nele, Valerie diz que as mulheres só estarão libertas com a destruição total dos homens, incluindo encontrar maneiras de fazer com que não seja necessário o macho para a fêmea reproduzir. Robin Morgan foi uma ativista feminista considerada uma das mais influentes do século XX e também criou várias organizações feministas pelos Estados Unidos e pelo mundo. No seu livro intitulado Going Too Far, Morgan disse: "Eu sinto que o ódio aos homens é um honorável e viável ato político." Julie Bindel é uma ativista feminista e lésbica, fundadora do movimento Justice for Women. Julie é mais uma das ativistas que rejeita a heterossexualidade, dizendo que a heterossexualidade não sobreviveria à libertação das mulheres, e completou dizendo que era um desejo pessoal dela que a heterossexualidade fosse extinta. Em uma entrevista publicada no site Red Fan Collective, Julie disse: "Eu realmente colocaria todos os homens em algum tipo de campo. As mulheres que queriam ver seus filhos e entes queridos do sexo masculino podiam visitá-los ou levá-los como um livro de uma biblioteca, e depois deveriam trazê-los de volta." Portanto, sim, queridos, o que eu disse no vídeo anterior é sim feminismo. É essência do feminismo odiar não só os homens, mas também a maternidade, a natureza feminina, a geração de filhos e etc. O feminismo é alimentado por puro ódio e, como diz Luiz Felipe Pondé, feminista não entende nada de mulher.